Muito bem, estamos de volta com o Balcão do Boi e agora nós vamos para o nosso especial sobre ovinocultura. E quem vai estar conosco hoje, aliás, já está aqui comigo, Eduardo Amato, médico veterinário, especializado em ovinocultura. E hoje o assunto será manejo reprodutivo. Primeiramente, Eduardo, muito obrigado por estar nos atendendo. Bom dia, seja muito bem-vindo ao especial ovinocultura aqui do Balcão do Boi. Bom dia, Devanir. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer sempre estar acompanhando vocês e agora participando aqui com vocês. Né? Isso é importante. Bom, se o assunto é reprodução, esse manejo reprodutivo, Eduardo, qual que é o impacto? Há um impacto imediato, há um impacto a médio e longo prazo? Como é que se resume esse manejo reprodutivo? Estação de monta e outras coisas. Na verdade, Evanir, o que acontece é que muita gente se preocupa com a produção do cordeiro, né, com a hora da aparição, realmente é um momento muito importante dentro da propriedade, mas esquece os momentos anteriores, né? Então, principalmente quando a gente fala na questão reprodutiva, a gente impacta na questão da seleção de reprodutores, na seleção de matrizes, né, os animais que a gente vai trabalhar, a questão da alimentação desses animais. Normalmente se preocupa muito com a alimentação da fêmea no final de gestação, mas esquece que essa fêmea precisa estar bem alimentada no momento do encarneiramento também e também durante a gestação. Né? Então tem muita coisa que impacta muito antes da produção de cordeiro do que o momento realmente da aparição e depois terminar com a criação e a recria, a terminação desse cordeiro, né? Então, são coisas que impactam direto na produtividade do produtor, na lucratividade da atividade, e muitas vezes o produtor não dá a atenção devida, né? Tá certo. Agora, eu quero aproveitar e fazer um convite a você, telespectador. Venha participar conosco. Envie o seu WhatsApp, eu estou aguardando o seu WhatsApp aqui. O telefone nosso é o 11 o 943220886. Envie a sua mensagem. Envie uma mensagem, nós vamos retransmiti-la ao vivo para o Dr. Eduardo. Tudo sobre ovinocultura. Hoje, em especial, falando sobre manejo reprodutivo e toda essa qualidade. Bom, claro que nós tratamos aqui semanalmente, e aí eu quero agradecer não só você, mas todas as pessoas envolvidas neste especial sobre ovinocultura, que nós tratamos da eficiência da cadeia. Hoje, quando falávamos antes do início do programa, eu disse a você o seguinte, Eduardo, nós sabemos, conhecemos o potencial da ovinocultura, mas nós entendemos que a ovinocultura ainda é tratada de uma forma bem aquém do que ela merece, o que ela tem possibilidade de retorno para o investidor. Manejo reprodutivo é um dos itens chave para o sucesso da eficiência e lucratividade da ovinocultura? Com certeza, Devanir. A questão toda, assim, na escolha do reprodutor que eu vou utilizar na propriedade, né, inclusive a própria raça que eu vou utilizar, o cruzamento que eu vou fazer, né, tudo isso impacta diretamente no meu produto final. Né? Por exemplo, usar um carneiro que não é apropriado, um carneiro que não tem uma qualidade, né, uma características que vão realmente me trazer alguma vantagem na minha produção, né, isso impacta muito. Usar fêmeas que não são adequadas, né, ovelhas que não produzem leite, animais que não conseguem criar direito um cordeiro, né, que abandonam o cordeiro. Então, tudo isso são questões básicas que o produtor deixa a desejar, né, muitas vezes, e isso vai impactar na mortalidade dos cordeiros, no peso dos cordeiros, né, na própria taxa de natalidade da propriedade. Então, tem muitas coisas que envolvem a produção que elas não estão relacionadas ao nascimento, muitas vezes, dos cordeiros, mas já desde ali da parte reprodutiva, né? Então, por exemplo, na seleção de machos, que tipo de macho que eu vou usar? Primeira coisa, o que eu quero produzir? Eu quero produzir carne, eu quero produzir lã, eu quero produzir leite. Então, eu tenho que procurar reprodutores mais adequados para esse tipo de produção. Né? Se eu quero trabalhar com ovinos de leite, por exemplo,
posso fazer um paralelo com bovinos de leite, eu não vou me preocupar tanto com formação de carne, eu vou me preocupar muito mais com o ubre, com espaço, né, para o ubre, a produção de leite. Então, são questões básicas que muitas vezes são deixadas de lado, né? Os processos, Eduardo, o produtor ele precisa, não sei se o termo correto seria esse, deixar de se preocupar exclusivamente com o item, preço, por quanto que eu vou vender, quanto se paga, né, para quem que eu vou vender esse produto. Seria um momento dele parar ou passar essa pergunta para o segundo plano e se preocupar em coletar dados, ter os números, traçar objetivo, saber de manejo reprodutivo, saber de nutrição animal, né? Porque muitas vezes o cara diz, criar carneiro, que é? O monogástrico ou é o ruminante? É ruminante, então vai comer o sal de uma outra espécie ruminante. Isso são dados, são números que o produtor precisa mudar o foco dele para ter eficiência, não é mesmo? Na verdade, a grande maioria dos produtores não tem ideia de quanto é que custa seu cordeiro, né? E depois daí quer discutir por preço. Então, a gente tem situações onde o rebanho é criado de forma extensiva, sem nenhum tipo de suplementação. Às vezes, os animais mal são dosificados e a gente vê o produtor brigando, porque eu não vendo meu cordeiro por menos de tanto. Né? Mas não tem a mínima ideia de quanto é que custou para produzir aquele cordeiro, né? E a eficiência reprodutiva, a questão da produção, ela está dentro da propriedade. O produtor ele não tem muito como interferir na questão de preço, né? O preço é o mercado que dita. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que produzir bem, ele tem que produzir mais, né? Isso é o fator chave realmente dentro. E quando a gente fala na questão reprodutiva, isso envolve diretamente. Nós temos situação aqui no Rio Grande do Sul, Devani, tem produtores que não gostam de animais que têm partos gemelares. Né? Então, isso é um retrocesso. Nós tivemos raças aqui no Rio Grande do Sul que os caras começaram a selecionar só animais que davam porque daí não dava para levar na exposição e para ganhar prêmio. Né? E isso para a raça foi um tiro no pé, né? Então, são situações que a gente vê na ovinocultura que tu não observa mais em outras situações que nem claro, a bovinocultura hoje, né? Agora mesmo está falando essa parte genética. Então, a gente tem que começar a trabalhar a ovinocultura de forma mais profissional e o produtor fazer a sua parte dentro da porteira, né? Bom, tem uma pergunta aqui, e aí eu quero reforçar para que você envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 11 19432208886. O Marcos Jacinto, de Jaboticabal, pergunta o seguinte: bom, há 2 semanas atrás e a semana passada também nós tivemos a participação da Daiane Almeida, zootecnista uma brasileira que reside na Nova Zelândia, e inclusive é amiga e faz parte do grupo de vocês, falando sobre manejo reprodutivo lá na Nova Zelândia. O Marcos Jacinto pergunta o seguinte: bom, qual é a correlação desse manejo reprodutivo lá na Nova Zelândia e o manejo reprodutivo no Brasil? E se quem está começando na atividade ou quem já está na atividade há muito tempo precisa fazer grandes investimentos em estrutura, em construção, para chegar nesse estágio aí de manejo reprodutivo? A pergunta do Marco é bem interessante, né? Porque, na verdade, para fazer uma correlação com a Nova Zelândia, a gente teria que... Primeira coisa, assim, nós não temos o processo de seleção genética que eles têm. Então, todo produtor ele sabe aonde que ele quer chegar, né? Ele sabe o que ele precisa. Então, quando ele vai comprar um reprodutor, normalmente nas propriedades da Nova Zelândia, ele não olha os animais, ele recebe um papel. E naquele papel tem uma série de dados daqueles animais, né? Então, ele vai escolher o que eu quero aumentar o peso ao nascer dos meus cordeiros. Eu quero que ele ganhe peso mais rápido, né? Eu quero que a ovelha ela tenha uma habilidade materna maior. Então, ele vai selecionando esses animais. O que eu quero melhorar no meu rebanho? O que eu estou precisando melhorar no meu rebanho? Então, ele vai escolher o reprodutor baseado nisso. Nós aqui no Brasil, infelizmente, não temos nada em relação a isso. Tem algumas raças como o Santenês, que é o Hampshire Down, que estão começando um trabalho nesse sentido, mas engatinhando.
né? Mas nós estamos muito longe disso. Isso a gente, em bovinos de leite, né, ou bovinos de corte, a gente já tem isso. A gente pega aqueles manuais com aquelas DEPs todas, né, que é a diferença esperada de progênie. Então me diz, olha, se eu botar esse touro, vai produzir meio litro mais de leite. Né? Em ovinos, nós, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem nada. Então a gente tem que começar por onde eles começaram. Né? E esse trabalho de seleção não precisa ser feito por nenhum geneticista, e não precisa ser feito por ninguém especializado. Na verdade, muitas vezes o peão na propriedade, ele conseguiria fazer isso aí normal. Então, todo aquele animal improdutivo, aquele animal que não me dá o retorno que eu procuro, eu tenho que tirar fora do meu rebanho. Eu não posso ter medo de descartar. Muitas vezes aquele conceito do menos é mais, né? Na verdade, eu vou ter menos animais, mas que animais mais produtivos, então seria a chave. Né? Vocês veem a Daiane falando, a situação da Nova Zelândia, comparativamente em relação ao relevo, clima, é muito pior que a nossa. Né? E nós estamos sempre reclamando de produzir. E uma coisa que eu sempre digo, Daiane, nós temos que parar de botar a culpa na ovelha. Aqui no Rio Grande do Sul se diz muito que a ovelha é vil, a ovelha é um bicho mais fácil, a gente sabe que no Nordeste também o pessoal gosta de falar isso, né? Mas o produtor, normalmente, ele não olha o que ele está fazendo de errado. Né? O que eu não estou dando, o que eu não estou proporcionando para aquele animal, para que ele não produza de forma adequada. E muitas vezes inclusive, deixando animais ruins no rebanho. Então, aquela ovelha que ela é sensível à verminose, que ela está sempre com problema de casco, aquela ovelha que não produz, que ela não dá o cordeiro, que não cria o cordeiro, né? Tudo isso são animais que eu não posso me apegar, né? Eu tenho que tirar do rebanho. E isso a Nova Zelândia faz muito bem. Então, a Nova Zelândia não dá chance. Né? E é isso que aqui todo mundo dá chance. A gente vê muitas propriedades de bovinos de corte, onde o pessoal pega a vaca que não deu cria, ela vai para descarte. A ovelha que não deu cria, ela dá mais uma chance. Isso tem que terminar na ovinocultura profissional. Né? A não ser que a gente esteja brincando de criar ovelha, que seja um hobby, como a gente sabe que tem muitos produtores que é isso, né? Mas não é o objetivo. Quem quer produzir cordeiro, que quer vender, quer ganhar dinheiro, tem que fazer dessa forma. Né? Agora, nós só vamos competir ou tentar competir com a carne que vem de fora, porque ainda é comum a gente ouvir, e eu acho que esse dado é correto, né, Eduardo, de que 70% da carne que nós consumimos é importada. E nós precisamos parar com esse negócio. Ovino é ovino, primeiro nós já temos que mudar, né? Não se vende carne de carneiro, nós precisamos vender carne de cordeiro. Quer dizer, não adianta eu querer vender ovelha velha e querer competir com a carne que vem do exterior. Eu estou sendo muito rude ou desconhecedor, ou é isso precisa realmente acontecer, Eduardo? Assim, nós temos mercado para todo tipo de produto, né? Na verdade, o que a gente tem que dar é credibilidade ao consumidor. Então, o consumidor tem que chegar na gôndola do supermercado e saber o que ele está comprando. Então, se ele nós temos culturas que preferem carne de ovelha, né? Quem tem o pessoal da linha de uma cultura árabe, né? Eles já preferem aquela carne com sabor mais forte e tudo. Então, existem nichos de mercado que a gente pode aproveitar com qualquer tipo de animal. Mas hoje o animal que tá em alta é o cordeiro. Né? E quando a gente fala em mercado internacional, que a gente fala dessas importações, e muita gente reclama, eu dou graças a Deus que esses caras desses países nos mandam carne. Porque senão nós não íamos conseguir cumprir a demanda, o consumidor a chegar no supermercado não ia ter carne de cordeiro para comer. Pode ser que não seja da mesma qualidade, né, que não seja tão boa quanto a nossa, mas tem carne de cordeiro. Né? O que nós podemos fazer com o tempo é substituir e quem sabe daqui a alguns anos começar a exportar também essa carne de cordeiro. Porque nós temos uma carne de cordeiro de muita qualidade. Né? Mas nós temos que mostrar ao mundo, nós temos problemas sanitários em relação a isso, né? Mas nós podemos trabalhar essa questão. Mas hoje o importante é que cada produtor, se ele conseguir produzir um cordeiro com qualidade, com padronização, né, e que chegue a carne rotulada no supermercado, dizendo que é cordeiro, aquilo lá realmente ser um cordeiro, né, é diferente. E outra questão que nós temos, Evanir, que é muito importante, é a questão de raças. Né? Hoje no Brasil são mais de 26 raças que existem, fora cruzamentos e outras raças que não foram autorizadas pelo Ministério da Agricultura. Né?
mas é muito diferente uma da outra. A questão de marmoreio, a questão e até a alimentação, né, que você sabe muito que influencia animais criados a pasto, animais criados com alto grão. Então, tem essas diferenças. Então, isso o produtor, com o tempo, o consumidor, na verdade, ele com o tempo, ele tem que se acostumar, ele tem que conhecer um pouquinho mais esse produto, né? Então, é um diferencial que a gente tem que ter. Mas hoje, como falta produto no mercado, acaba indo qualquer coisa. Mas o que a gente não pode fazer é enganar o consumidor. Agora, Eduardo, bom, infelizmente, quando o bate-papo é muito bacana, o Ovinocultura, eu costumo dizer que está passando muito rápido o nosso tempo aqui. E deixa eu te dizer o seguinte, bom, quem está nos acompanhando nesse momento, tá? Se não deu tempo de enviar a sua pergunta, tem mais pergunta, mas não dá tempo mais de eu passar isso para o Eduardo em função do nosso tempo. Mas você e outros profissionais estão prontos para estar respondendo, assessorando, prestando uma consultoria para que a gente chegue a esse consenso. Agora, cabe aqui dizer para o produtor o seguinte, amigo, pega um papel lá e começa a anotar as coisas que você observa dentro do seu plantel. É assim que se começa uma seleção? Duas coisas, lápis e papel na mão e marreta para a seleção? Perfeito. Tu resumiu muito bem a situação, né? A anotação zootécnica, ela é importantíssima, né? Então, a gente acompanhar, identificar os animais de alguma forma, né? Seja com um brinco, com colar, ou com jeito que uma tatuagem, o jeito que o produtor achar. O produtor é muito criativo nesse sentido, né? Mas que coloque, tal ovelha não criou, tal ovelha está sempre com problema, né? Ou produziu um cordeiro fraco. Então, quanto mais informação eu tiver, pesar os cordeiros, ter um grande peso para ver se aquele produto está me satisfazendo ou não, né? Então, isso aí é fundamental, né, dentro da propriedade. E existem muitos consultores, hoje em todos os estados, nessa área de ovinos. É um investimento, né? O produtor ele tem que ver isso como um investimento e não como um custo. Pegar consultores que sejam especializados em ovinocultura, né? Infelizmente, tem muito colega que veterinário, zootecnista, agrônomo, que acaba trabalhando ovinocultura como se fosse um gado pequeno, e não é, né? Então, procure profissionais especializados. Em todos os estados tem né, profissionais muito bons e muito dedicados à ovinocultura. Então, realmente, assim, se quer investir, quando o cara quer começar, quando o produtor ele quer começar, comece com uma consultoria. Né? Não comece com... A gente sabe hoje com os grupos de WhatsApp e Facebook, tem muita informação e às vezes nem toda informação ela cabe dentro da propriedade dele. Tá certo. Então ele tem que saber selecionar e saber avaliar direitinho, né? E o consultor pode ajudar muito ele nesse sentido. Não busque o Dr. Google, busque o médico veterinário zootecnista que tenha a formação. Um abraço grande, muito obrigado, um ótimo dia, tá bom? Eu agradeço, um forte abraço a todos aí. Tá certo, aí falei com o doutor Eduardo Amato, médico veterinário, especialista em ovinocultura. E agora nós vamos conferir a distribuição de chuvas para o Centro-Oeste com a meteorologista, a Heloísa Pereira. Vejam. Nos dias, áreas de instabilidade têm mantido as chuvas em grande parte do centro-oeste, com maiores acumulados ainda entre Goiás e Mato Grosso. Justamente nessas áreas, a umidade do solo segue mais elevada. Nos próximos dias, as chuvas ainda persistem, com acumulados superiores até a 50 milímetros entre Goiás e grande parte de Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, esse volume de chuva ainda não passa dos 30 milímetros na maior parte do estado. Mas atenção, porque entre 27 de fevereiro e 5 de março, a chuva vai voltar a ganhar intensidade no leste de Mato Grosso do Sul e extremo sul de Goiás, com acumulados que podem até superar os 70 milímetros e favorecer o aumento da umidade no solo. Com relação às temperaturas, nos próximos dias, mesmo onde tem previsão de chuva, o calor segue persistindo. A máxima no decorrer desta sexta alcança os 32 graus em Primavera do Leste, faz 22 pela manhã em Dourados e 31 durante a tarde. Em Rio Verde, Goiás, mínima de 21, máxima de 30 graus. Atenção, porque nos próximos dias, estas áreas podem ter chuva forte, com risco de temporais. Daqui a pouco voltamos com mais previsão do tempo. Até já! Tá certo, muito obrigado, Heloísa Pereira, com as suas preciosas informações. E agora nós vamos conferir a nossa agenda de leilões.
Nós teremos hoje, a partir das 10 horas da manhã, ou seja, daqui a pouco, né? Durante a exposição Mancha Crioula, com a realização da Trajano Silva. À noite, a partir das 21 horas, direto da Hípica Paulista, acontece o segundo leilão Cast Fest Manga Larga. Aliás, um desfile de muita genética manga larga. O criador Cassiano traz, então, uma oferta importantíssima e a realização será por conta da Programa Leilões, tá bom? Bom, amanhã nós teremos direto do estúdio do Canal Rural lá em Nova Friburgo. Esse estúdio será exclusivamente para a transmissão de leilões do estado do Rio de Janeiro e outros estados que queiram usarem o estúdio do Canal Rural. Traz direto de Nova Friburgo com a Fiel Leilões, o leilão Verão Capixaba. É o Manga Larga Machador, o Cavalo Pampa em destaque. É uma oferta extremamente importante. Nesta sexta-feira, a partir das 21 horas, eu estarei batendo o martelo. Bom, antes de encerrarmos o programa de hoje, eu quero agradecer a sua participação. Muita gente nos enviou o WhatsApp sobre ovinocultura. Nós estaremos respondendo tudo isso na próxima quinta-feira. Obrigado pela sua participação e por contribuir com o conteúdo da nossa programação. Tenham todos um ótimo dia, fiquem com Deus e até amanhã às 8 da manhã aqui no Balcão do Boi. Eu te espero. Tchau, obrigado.